Você sabia que antes da diabetes tipo 2 aparecer, existe uma fase silenciosa chamada resistência à insulina? E é nessa fase que a nutrição pode fazer toda a diferença. E hoje eu vou te mostrar como a alimentação e a suplementação podem te ajudar nesse controle glicêmico e até, em alguns casos, reverter a resistência à insulina. Ou, se você já desenvolveu a diabetes, controlar essa glicemia. Eu sou Isabela, sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre alimentação saudável. Mas antes de eu ir para a parte prática, eu queria explicar para vocês o que ela é e como acontece. Então, a insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas e ela funciona como uma chave que leva a glicose do que a gente come para dentro da nossa célula. Porque a glicose ela não consegue simplesmente entrar na célula, ela precisa da insulina para fazer esse trabalho de abrir a portinha. Na resistência à insulina, essa chavinha ela não está funcionando por alguns motivos. Pode ser um excesso de gordura, pode ser por uma mutação ali em algum dos receptores dessa insulina. Então, isso vai depender de cada caso. E por essa chave não estar funcionando, a glicose ela não consegue entrar na célula, então ela fica na nossa corrente sanguínea. E com esse excesso de glicose na nossa corrente sanguínea, o corpo entende que precisa produzir mais insulina. Então, ele produz mais e mais e mais insulina. Então, o corpo começa a ver que ele não está dando conta, fica esse acúmulo de glicose na nossa corrente sanguínea. E com o tempo, esse acúmulo de glicose pode sim desencadear uma diabetes tipo 2. Agora vamos ver como a alimentação pode influenciar nisso tudo. Primeiro ponto que a gente precisa se atentar é a qualidade do carboidrato que a gente consome. Então, quando a gente consome carboidratos refinados, ultraprocessados, né, como bolachas, refrigerantes, farinhas refinadas, a gente tem uma absorção muito rápida desse carboidrato, porque não tem fibra, não tem proteína, então o nosso corpo absorve assim, ó, muito rápido. Então, pensando assim, a glicose, vinda desses carboidratos de absorção rápida, ela entra muito rápido no nosso organismo e o corpo ele precisa produzir muita insulina para dar conta dessa glicose que foi absorvida muito rápido. E isso acontecendo por muito tempo, muitos anos, pode deixar as nossas células mais resistentes à insulina. Então, esse é um ponto importante de a gente evitar, como eu sempre falo aqui, o ideal é a gente não comer carboidratos sozinhos e principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica. Falando em carga e índice glicêmico, eu só queria explicar de forma bem rapidinha a diferença entre os dois. O índice glicêmico, ele mede a velocidade em que um alimento aumenta a nossa glicemia comparado com a glicose pura. O problema do índice glicêmico é que ele analisa o alimento sozinho, sem analisar a quantidade que a gente vai comer dele. Já a carga glicêmica é mais precisa, porque a gente mede o índice glicêmico junto com a quantidade de carboidrato que a gente vai comer naquela refeição. Porque, por exemplo, uma melancia, ela tem um alto índice glicêmico, mas a gente não vai comer uma melancia inteira. A gente vai comer uma fatia. Então, com essa fatia, a gente já vê que a carga glicêmica da melancia não é tão alta assim, comparada à glicose. Para vocês entenderem um pouquinho sobre a diferença entre os alimentos, vamos comparar um pão francês, um pão branco com farinha refinada e a aveia. O pão branco, ele vai ser absorvido muito rápido, porque a farinha branca não tem fibra, não tem proteína, então essa absorção é muito rápida. Já a aveia, ela tem uma absorção mais lenta, porque a fibra que tem nela vai fazer com que essa glicose vai sendo liberada de forma mais gradual e mais lentamente. A mesma coisa quando a gente fala de um refrigerante com açúcar e uma fruta. A fruta, ela vai sim ter a frutose, mas além disso, ela vai ter vitaminas, minerais, fibras, e tudo isso vai fazer com que a absorção desse carboidrato seja mais lenta, gerando um menor pico de glicemia e, além disso, maior saciedade. Já o refrigerante, a gente vai tomar ele e ele vai absorver assim, ó, muito rápido, porque só tem praticamente açúcar. Outro exemplo bem simples para vocês entenderem, a gente come uma porção de arroz branco sozinha e uma porção de arroz com proteína, um frango e salada. Quando a gente come o arroz sozinho, a glicemia vai disparar. E quando a gente come o arroz com o frango e a salada, que tem proteínas e fibras, a glicose ela vai subir de forma mais devagar e mais gradual. E a insulina é liberada de uma forma mais equilibrada. Então, para fechar assim esse assunto de forma bem prática,
Quando a gente inclui fibras e proteínas junto com um carboidrato, é como se a gente colocasse um freio para que essa absorção da glicose não seja tão rápida, mas seja devagar e gradual. Então, sempre que a gente for consumir carboidrato, é importante a gente pensar em bons carboidratos, carboidratos que vão ser mais complexos, como, por exemplo, os tubérculos, como, por exemplo, os grãos, evitar excesso de farinha e principalmente o açúcar adicionado. Vocês podem sim e devem comer carboidratos, mesmo que vocês tenham resistência à insulina ou diabetes. É importante que a gente tenha sim um consumo adequado dos carboidratos, mas bons carboidratos, comida de verdade. E evitem o máximo tudo que é farinha, tudo que é industrializado, tudo que vai ter açúcar adicionado, e não só o açúcar chamado de açúcar, mas tem outros tipos de açúcar disfarçados, como por exemplo os xaropes, a maltodextrina. Então, alguns alimentos, alguns rótulos, eles colocam, não tem açúcar, mas a gente vai ler a lista de ingredientes e tem maltodextrina. Então, sempre é importante, principalmente se você já desenvolveu esse quadro, é importante evitar esses alimentos. Então, busquem sempre por comida de verdade. E sim, vocês podem comer um pãozinho, vocês podem comer uma tapioca, só que sempre associado com a fonte de proteína, fibras e gorduras boas, que é o que a gente vai falar agora. Então, a proteína ela tem um papel importantíssimo na nossa alimentação, pensando principalmente nessa absorção da glicose. Então, como eu já falei antes, ela diminui essa absorção rápida da glicose. Além disso, ela nos dá mais saciedade. Então, quando a gente está num quadro de resistência à insulina, a gente quer ficar beliscando, quer ficar comendo, e principalmente fontes de carboidrato. Então, a proteína ela também ajuda nessa saciedade. Então, vocês podem sempre incluir. Vou comer um pãozinho, coloca ovos, coloca atum, coloca frango. Vou comer ali uma tapioca, mesma coisa. Vou comer um arroz com feijão, coloca uma fonte de proteína. Nunca, nunca, nunca comer carboidratos sozinhos. Outro grupo de alimentos importantes são as gorduras mono e poliinsaturadas. Elas estão principalmente presentes no azeite, no abacate, nas castanhas, nas sementes, e elas têm uma ação anti-inflamatória muito importante. Quem tem resistência à insulina, diabetes, geralmente está mais inflamado, tem ali citocinas inflamatórias mais presentes no organismo, e isso precisa ser diminuído. E essas gorduras boas, elas podem atuar ajudando nessa inflamação. As fibras, como eu já falei antes também, têm um papel muito, muito importante na resistência à insulina ou na diabetes. A gente tem dois grupos de fibras, que são as solúveis e as insolúveis. As solúveis, elas retardam o esvaziamento gástrico, consequentemente, a absorção da glicose. As insolúveis, elas aumentam o trânsito intestinal, então elas ajudam, principalmente quem tem constipação. As fibras insolúveis são as melhores porque elas fazem elas aumentam mesmo esse trânsito intestinal. E também ajudam na modulação da microbiota. Tanto a insolúvel como a solúvel, elas têm esse papel na microbiota, no nosso intestino, de alimentar as boas bactérias presentes ali. E as fibras, elas estão principalmente presentes na aveia, nas sementes, chia, linhaça, castanhas, né? Elas também estão bem presentes nas leguminosas, que é o grupo do feijão, lentilha, grão de bico, e também nos vegetais, né? Nas frutas, então nas saladas, quando a gente come um prato de salada, de legumes, a gente está ingerindo ali uma boa quantidade de fibras. Por isso que a gente sempre fala, com certeza vocês já ouviram isso, que é importante a gente sempre começar uma refeição pela salada, antes de comer os outros alimentos. Porque comendo as fibras ali que estão nos vegetais, a gente vai ajudar o nosso corpo a reduzir essa absorção da glicose e também a gente vai se sentir mais saciado. Então, quando a gente come um prato de salada antes do nosso prato ali com arroz, feijão, carne, por exemplo, a gente entende que quando a gente for comer o nosso prato, a gente já está repetindo. Então, é uma forma de a gente enganar o nosso cérebro. Outro ponto bem importante de ser falado é o horário das nossas refeições. O nosso corpo, ele não é feito para ficar comendo à noite ou de madrugada ou muito tarde. A gente foi feito para viver, para comer, para fazer nossas atividades durante o dia, enquanto o sol está alto, vamos dizer assim, enquanto tem luz, enquanto é dia. Quando a gente fica comendo muito tarde
ou alimentos muito pesados perto da hora de dormir, ou até de madrugada, porque eu sei que tem gente aí que acorda de madrugada para comer, né? Nosso corpo de manhã, durante o dia, ele tá mais preparado para lidar com carboidrato e para liberar a insulina. E à noite já não é bem assim. A sensibilidade do nosso corpo à insulina, ela diminui. Então, principalmente para quem já tem um acúmulo de gordura abdominal, quem já tem ou já tem uma resistência à insulina ou já desenvolveu uma diabetes, cuidem o horário que vocês comem, que vocês jantam. Tentem jantar cedo, até umas 7, 7:30 da noite, porque isso pode também ajudar. Claro que é importante também comer os alimentos certos, né? Não adianta comer cedo e meter uma pizza pra dentro. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a suplementação. Eu acho muito importante a gente analisar os exames laboratoriais, bioquímicos de cada um, mas eu vou dar uma pincelada geral. Eu gosto muito do zinco por ele ter uma ação antioxidante. As vitaminas do complexo B são muito importantes também nesse processo, porque elas têm essa ação antioxidante. E quem já apresenta diabetes, muitas vezes usa a metformina, e a metformina, ela diminui a B12. Então, principalmente nesses casos, a gente precisa, sim, repor a B12. O magnésio é importante, grande parte das pessoas tem deficiência, então é importante até para ajudar nessa sensibilidade à insulina. A vitamina D também, tá ligado com muitas e muitas e muitas funções do nosso corpo. O ômega 3, não poderia deixar de falar, ele é meu queridinho. Além de reduzir a inflamação, como eu já falei, pessoas com resistência à insulina ou diabetes já têm aí uma inflamação de baixo grau, então é importante a gente reduzir essa inflamação. E, além disso, ele também ajuda a melhorar o perfil lipídico, né? Então, usar um bom ômega 3 com selo IFOS ômega 3. O cromo, então, o picolinato de cromo, ele também pode melhorar essa sensibilidade à insulina. A canela, não só na alimentação, mas como suplementação, ela também pode ativar o receptor da insulina. Então, se vocês não querem fazer uma suplementação específica, dá para incluir ela na dieta, né? Ali nas receitas, nas panquequinhas, numa fruta. E dá para fazer um chá também com o pau da canela e tomar 1, 2 vezes por dia. Os probióticos, né? É importante a gente cuidar também do intestino. Então, tanto incluir boas bactérias, como também alimento para essas bactérias. A gente sabe que uma microbiota doente, né? Um intestino que não está saudável vai impactar negativamente nesse quadro. Então, é importante a gente cuidar do intestino, né? É importante que esse intestino funcione todos os dias, que tenha uma boa absorção dos nutrientes. Então, cuidar do intestino é de extrema importância. E aí, eu não poderia deixar de falar também das fibras, como eu falei antes, mas uma em específico, o psyllium, que é meu queridinho. Eu acho o psyllium uma fibra maravilhosa. O psyllium é uma fibra solúvel, então ele tem essa ação de retardar o esvaziamento gástrico, então ele traz muita saciedade, e além disso ele ajuda, né, automaticamente ele ajuda no controle glicêmico. E teve um estudo que foi feito com pessoas com diabetes tipo 2, e que eles usaram de 3,5 a 7 gramas de psyllium antes das 2 principais refeições, antes do almoço e do jantar. Esse uso do psyllium demonstrou um efeito positivo na redução da glicose, então, do pico glicêmico, né? Então, é uma fibra bem legal de incluir, tanto assim, tomar ela ali antes das principais refeições, como incluir nas receitas, nos bolinhos, panquecas, no ovo. É uma fibra que eu indico muito, indico com bastante frequência para os meus pacientes. Além disso, gente, eu não poderia deixar de falar do estilo de vida. O exercício físico, ele, além de ajudar no controle glicêmico, ele também ajuda no processo de emagrecimento, né? Porque o excesso de peso, o excesso de gordura circulante no nosso corpo vai piorar o processo inflamatório, a inflamação crônica de baixo grau, e automaticamente isso pode piorar o quadro tanto de resistência à insulina como de diabetes. Então, perder peso, nesses casos, é muito importante. A gente precisa perder gordura abdominal, precisa perder peso. E o exercício físico tem um papel fundamental nisso. Além, né, de trazer bem-estar, além de nos deixar ativos, além de nos liberar bons hormônios de bem-estar, ele vai ter essa ação de ajudar também no controle glicêmico. Então, coloquem, se possível, todo dia, exercício na vida de vocês. Sono é bem importante, então dormir a quantidade certa de horas, dormir bem, isso
né, vai também ter um papel importante, porque quando a gente não dorme bem, a gente fica mais estressado e aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando o nosso cortisol tá alto, a gente tem uma maior chance de ter uma glicemia alta. Além de dormir bem, é importante colocar momentos de descanso no dia, hobbies, coisas que vocês gostam de fazer, principalmente se vocês tiverem uma rotina muito estressante, tá? Então, esses pontos, além da alimentação, além da dieta, são muito, muito importantes para melhora e uma possível reversão desse quadro. Então, gente, para finalizar, a resistência à insulina ela não é uma sentença. Ela pode, em alguns casos, a gente consegue reverter. É importante que vocês tomem as rédeas para fazer as mudanças, né? Porque se continuar com uma alimentação ruim, sedentário, dormindo mal, estressado, a tendência é que seja desenvolvida uma diabetes. Então, quanto antes você agir, mais chances você tem de reverter. E se você já tem diabetes, essas dicas, esses passos vão ser importantes para o controle. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ajudou vocês, compartilhem com aquele amigo ou aquela amiga que também está precisando ouvir isso. Não se esqueçam de dar o like aqui e de se inscrever no canal. Beijo!